Olá, vestibulandos! Tudo bem com vocês nessa quarentena terrível? Aguentando firme, ficando em casa e se cuidando, isso é muito importante. Hoje nós temos uma missão tão fácil, cara, estudar o absolutismo. O absolutismo aí, um velho conhecido de vocês, é um sistema que vocês já sabem, logo de cara é fácil de definir. É um sistema com reis absolutos, né? Então nós temos reis absolutos que controlam o Estado, tá? O Estado sou eu, dizia Luís XIV. Então, significa que esses caras têm todo o poder concentrado em si, eles se consideram divinos, se consideram enviados por Deus, mandam em tudo. Vamos ver como é que funciona esse sistema, da onde que veio, como que ele se consolidou historicamente, como que ele surge, tá? Vamos lá. Características do absolutismo, então, aqui primeiro, né? Essa imagem que vocês estão vendo, isso aqui é o Leviatã, é um rei, percebo que nesse desenho vocês têm ali, ó, pequenininho na roupa dele, assim, ó, incrustado ali, todo o resto da população. Significa que o rei é a soma de todas as pessoas. A vontade dele tem que ser a vontade de todos. Esse é o rei absoluto, que manda em tudo. Um rei com poderes absolutos. Aonde que surgiu que esses reis que controlavam a Europa, lembrem-se que reis, eles eram antigamente, ancestralmente, eram senhores feudais, que foram adquirindo poder na medida, que a idade moderna foi se aproximando, foram concentrando cada vez mais poderes até que um belo dia se tornaram absolutos. Como? Que mecanismo é esse, tá? Esse mecanismo crescente de concentração de poder foi apelidado no século XVIII pelos iluministas de antigo regime. Os iluministas não gostavam, né? Os iluministas do XVIII olhavam para o absolutismo como uma herança do feudalismo, uma coisa ancestral, chamavam de antigo regime, mas o fato é que esse absolutismo ele só se torna possível graças ao fenômeno das grandes navegações. Pelo menos nas potências principais da Europa Ocidental. Né? Estamos nos referindo a quem? Começa com Portugal e Espanha, apesar de que em Portugal o absolutismo sempre foi meio capenga, mas especificamente França e Inglaterra. Tá? Então esse é o fenômeno do absolutismo. Esse fenômeno também se manifestou nas potências centrais, a gente está se referindo ao Império Austríaco, ao Sacro Império Romano Germânico. A gente vai ver daqui a pouquinho como ele se opera. Mas, essencialmente, o que aconteceu? Daqueles senhores feudais guerreiros que defendiam suas terras com seus exércitos pessoais de nobres, esses caras um belo dia descobriram o comércio marítimo, desde lá da Idade Média, então, que o comércio marítimo se transforma numa boa alternativa para enriquecer esses governos, e a partir das grandes navegações no século XV, esses caras colonizaram a América, viajaram para a Ásia, colonizaram a Oceania e assim, agora nós temos a Europa que vai ser o grande centro captador de todas as riquezas do mundo, tá? Certo? Então são esses seis que enriqueceram com o mercantilismo, o comércio marítimo, o programa de colonização, a prática da colonização de territórios. Vamos lá, teóricos. O que a gente vai discutir agora? O que os pensadores falaram que justifica a existência do absolutismo? Eu tenho o regime absolutista. Qual a justificativa que eles deram para justificar que esse rei ele possa fazer o que quer e que todo mundo seja representado por ele? Primeiro teórico que a gente vai ver, ele se chama, apareça teórico, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes lançou uma noção de contrato social. Como funcionaria esse contrato social? A sociedade, o povo, abre mão da sua liberdade individual. Funciona mais ou menos assim. Ó. Nós temos aqui, deixa eu mudar aqui algumas coisinhas aqui. Nós temos uma sociedade que tem, então, na nossa pirâmide social, tá? Ops, calma, tá estressado? Aqui, tá. Nossa pirâmide social, né? Nós temos aqui, vai, cara. Ah, não mudou a cor, ó, desgraçado. Tava em vermelho mesmo. Aqui, ó. Nós temos uma pirâmide social e nessa pirâmide social, no topo da pirâmide social, obviamente nós temos aqui o rei. É o rei, né? Esse rei que manda em tudo. Que fake, ficou isso aqui, né? Parece desenho de criança. Enfim, aqui é a sociedade estamental, né? Três estados. Aqui está o povo, tá? Esse aqui é o povo. O que o povo faz? O povo abre mão da sua liberdade. Por que o povo faria isso? Porque o povo daria sua liberdade para o rei. A sua liberdade. Por que o povo dá a sua liberdade para o rei? Né? Porque o rei ele é capaz de dar algo em troca. Ele é capaz de dar ordem. 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 Essa canetinha aí, beleza, hein?
Enfim, o rei dá ordem para o povo, tá? Ele ordena a sociedade, ele torna a sociedade possível, protege a vida das pessoas, etc. Por que isso? Porque o homem é lobo do homem. O homem é lobo do homem, tá? O homem é um ser naturalmente mau. O homem sabe que, na cabeça de Thomas Hobbes, o homem sabe que se ele for livre, a própria sociedade se autodestruirá, porque o homem ele é predador do próprio homem, tá? Certo? Então, se o homem tiver liberdade, a sociedade ela mergulha num caos. Um vai trair ao outro, um vai predar ao outro e todo mundo vai se matar. E por isso cabe ao rei dar ordem para essa sociedade. Como o homem é lobo do homem, então cabe ao rei governar, ao Leviatã, certo? Então nós fazemos um contrato. Como ninguém quer morrer e como nós queremos ver uma sociedade ordenada, então a gente entrega nossa liberdade para um grande governante para que ele faça o que tem que ser feito, porque só ele que tem inteligência suficiente, já que o povo é lobo do próprio homem. Essa é a concepção que ele pensa, obviamente, que não é a concepção que nós apoiamos hoje numa sociedade democrática, né? Pelo amor de Deus. Hoje o homem livre é a base da sociedade, tá? Então tá, continuando. Jacques Bossuet defendeu a teoria do direito divino. O que significa isso? Eu acho que já é um termo autoexplicativo. Isso quer dizer que na visão de Jacques Bossuet, tá? O rei, o Leviatã, ele foi escolhido por Deus. Então significa que não dar poderes absolutos para o rei e não deixar ele governar do jeito que ele quiser significa contrariar a vontade de Deus. Simples assim. Então a concepção de que o rei ele é divino, cria-se inclusive a concepção de que esse rei divino faz coisas divinas, olhar para o quadro dele, rezar para o quadro dele pode até te curar de doenças, né? Tá bom? Então esse é o conceito do direito divino. E por último, Nicolau Maquiavel, essa obra aqui foi incluída enquanto uma obra de literatura renascentista. Por que Maquiavel foi considerado um renascentista? Porque é uma obra filosófica, tá? Essa obra filosófica, ela tenta então dar conta de dar um suporte teórico para o príncipe, para o governante, para que ele tenha condições de governar. A obra O Príncipe é uma espécie de manual, uma espécie de livro educativo para reis. Nesse manual aqui, Maquiavel ele é categórico. Tá? O príncipe ele deve fazer o que for necessário para manter a sociedade próspera e ordenada. Tá? Nem que para isso ele tenha que ser temido, nem que para isso ele tenha que cometer grandes atos violentos. Porque os fins justificam os meios, tá certo? E hoje, obviamente, para nós, na nossa concepção atual, os fins não justificariam os meios jamais, tá? Isso aí serviria de justificativa hoje para abusos e violências e autoritarismo. Os fins não justificam os meios jamais. Mas para Nicolau Maquiavel, o importante é que um rei, para que o rei tivesse então mão de ferro, seria uma das, ou talvez a única forma da sociedade ser ordenada e próspera, tá? É o rei que tem a função de dar ordem para a sociedade, certo? Os fins justificam os meios, tá bom? Vamos olhar na prática como é que funciona. Isso aqui era teoria, são os filósofos que tentaram justificar a existência do absolutismo. Vamos olhar na prática como funciona. O absolutismo ibérico, não preciso nem falar nada, você já flagrou. Esse absolutismo ele é totalmente vinculado ao sucesso das grandes navegações. Vamos olhar então aqui o nosso primeiro rei absolutista. Esse sujeito aqui, ele se chama Filipe II, tá? Rei da Espanha. Filipe II, rei da Espanha. Vai ter boa parte do seu governo vai ser muito bem sucedido por causa do sucesso no colonialismo americano. Esse cara aqui vai justamente colher os frutos do auge da exploração do ouro e da prata nos impérios Inca e Azteca. Foi muito poderoso. E aqui ele estendeu seu domínio não só em relação às Américas, né, América Espanhola, mas também a Portugal. Como assim? Sim, Felipe II invadiu Portugal. Você lembra da matéria que você estudou em História do Brasil? A União Ibérica, o Felipe já falou da União Ibérica para vocês, né? Eu sei que já falou. Durante o período colonial brasileiro, nós tivemos um período onde Portugal ficou sem rei, e quando Portugal ficou sem rei, quem reclamou esse reino português foi Filipe II, o rei da Espanha, tá? Que ele invadiu então Portugal e unificou os dois reinos. E o Brasil, durante um período de 60 anos, tá? Nós fomos colônia espanhola. E esse cara que governou com mão de ferro, era um cara, um rei que teve a fama de ser profundamente autoritário, né? E ele vai governar então a Espanha nesse período próspero, esse período de prosperidade econômica, onde ele vai conseguir então
tem um governo muito centralizado, muito poderoso. Apesar de que nem tudo para ele foi flores, né? Ele vai criar uma grande frota armada que ficou apelidada de Invencível Armada, só que a Invencível Armada, cadê? Faltou as aspas aqui, né? Tá, vamos ver se eu consigo colocar aqui. A Invencível Armada, ela foi derrotada, ela foi vencida, tá? A Invencível Armada não é tão invencível assim. Filipe II tinha grandes rivalidades com a coroa de Elizabeth I, né? A Elizabeth I da Inglaterra, ela promovia pirataria. E o alvo principal dos piratas ingleses, promovidos pela coroa inglesa, eram os galeões de prata espanhóis, os grandes navios de prata espanhóis. E daí que acontece? Filipe II, furioso com esse saque à prata espanhola, ele vai pegar essa invencível armada, que eram 200 e tantos navios armados, né, até os dentes com canhões, e vai tentar bombardear a Inglaterra. Deu errado, tá? Os ingleses fizeram um picadinho dessa invencível armada, e daí, por causa disso aqui, a partir daqui o absolutismo espanhol entra em decadência, tá? Por causa da derrota da invencível armada. Então, o absolutismo espanhol, que teve seu sucesso com o governo de Felipe II. E o nosso absolutismo português, como é que funcionou? Cadê? Nosso absolutismo português. Já o governo de Portugal, ele não foi um absolutismo tão marcante assim, né? Porque ele teve muitos altos e baixos, né? A gente teve então com a morte de Dom Sebastião e a invasão espanhola, nós tivemos o fim da dinastia de Avis, né? E um período de dominação espanhola. Então significa Portugal nunca foi absolutista no sentido francês da coisa, que nem os franceses. Eles sempre tiveram um governo que oscilou bastante. Mas a gente pode olhar um exemplo aqui de absolutismo português. Talvez a gente pode definir que o governo de José I, tá? O governo de José I foi um governo onde nós tivemos o maior nível de prosperidade do governo de Portugal, quando nós tivemos o auge da exploração mineira, Minas Gerais, um grande fluxo de ouro que estava vindo para cá. Esse período do ouro foi o período marcado pelo governo do Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, só para refrescar a memória de vocês, era um iluminista. Por isso que a gente chama esse período aqui de despotismo esclarecido, uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouquinho, o que é o despotismo esclarecido. Mais para frente, quando a gente explicar iluminismo para vocês, a gente vai mencionar o que é isso, tá? Mas enfim, só para a gente encurtar e já dar um pouquinho de sentido isso aqui, Marquês de Pombal foi o cara que usou a filosofia iluminista. Ele foi um iluminista que governou com a ciência, né? O Brasil para tentar dar mais eficiência. Tá? Ele expulsou os jesuítas daqui do Brasil, melhorou o sistema de cobrança de impostos. Tá? Esse foi Marquês de Pombal. Durante a fase do ouro de Minas Gerais, que foi o auge do colonialismo português aqui. Tá? Aqui, Dom José I para vocês, ó, só para dar uma olhadinha na carinha dele aqui. Continuando, o absolutismo na Áustria. Quando a gente fala de absolutismo na Áustria, são duas considerações que a gente tem que ter aqui, tá? A Áustria, aqui ó, acompanhe o cursor, a Áustria aqui, é um país que, obviamente, eu não preciso nem falar porque é um país que não desenvolveu grandes tradições nas grandes navegações, né? Então significa que nós não estamos falando de um absolutismo que ele teve esse rio de dinheiro, esse mar de dinheiro que os espanhóis e que os franceses e que os ingleses puderam desfrutar. Mas é que a Áustria, na verdade, ela já vem construindo sua tradição monárquica num longuíssimo prazo, ao longo de muitos e muitos séculos. Desde a Idade Média, na verdade, que a Áustria ela vem tentando aos pouquinhos estender sua zona de influência, e olha o que aconteceu aqui. Quando a gente fala da Áustria, a gente não deve jamais esquecer que a Áustria é a sede da Casa Real dos Habsburgo, tá? Os Habsburgo são uma família muito, muito, muito influente. É uma família muito, muito poderosa que vai estender os seus braços por toda a Europa, e os Habsburgo eles vão ter praticamente o seu DNA espalhado em praticamente todas as casas reais, tá, da Europa, tá? Que a gente vai ter geneticamente esses Habsburgo aqui. A gente pode estabelecer como auge da monarquia dos Habsburgo, tá? O governo de Maria Teresa, né? Temos que saber aqui que foi um governo católico, eram nobres católicos tradicionalíssimos, controlaram a Áustria entre os séculos 13 e 20, tá? Ou seja, os caras, nós estamos falando de uma dinastia que tem 700 anos de poder e que espalhou parentes para tudo que é lado, tá? Esses caras tinham parentesco com a monarquia da Rússia, tinham famílias diretas, né, controlando vários países. Para vocês terem noção, até aqui no Brasil nós tivemos linhagem Habsburgo aqui, certo?
a dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I e mãe de Dom Pedro II, era austríaca, tá certo? Então esses caras conseguiram estender a sua influência por toda a Europa, num plano ambicioso e demorado, principalmente através de casamentos estratégicos e guerras, mas principalmente através de casamentos estratégicos, né? Durante o auge da influência Habsburgo, foi entre os séculos XVI e XVII, nós tivemos Habsburgo que controlaram o Sacro Império Romano Germânico, tá? Coisa que hoje nós chamamos de Alemanha, né? Chamamos genericamente de Alemanha. Tá? O imperador do Sacro Império Romano Germânico era Habsburgo. Nós tivemos aqui a Espanha, que teve uma linhagem Habsburgo, Países Baixos, que no caso é a Holanda, Bélgica, Hungria, tá? E assim eles foram estendendo seus bracinhos e fora outros casamentos que não tomaram o reino diretamente, mas que tinha ali pelo menos uma princesa ali no meio, tá? E daí que acontece que esses caras aqui tiveram seu ápice, dominaram quase que a Europa inteira só através dessa estratégia de ir espalhando essa dinastia, mas que agora vão se rivalizar agora no século XVII com a dinastia Bourbon, onde os franceses agora vão tentar empurrar os austríacos e vão tentar estender a sua zona de influência também. Antes da gente falar dos franceses, eu vou guardar os franceses por último, porque é na França que está o grande foco dessa nossa discussão hoje. Agora eu quero falar do absolutismo inglês. O absolutismo inglês, que ele é controverso, ele é esquisito, tá? Porque ao mesmo tempo que ele vai ser um governo muito poderoso, mas ele, ao mesmo tempo, ele foi um governo que também o tempo todo teve problemas internos. Nossos reis aqui da Inglaterra o tempo todo enfrentaram problemas internos de disputa entre os reis e o parlamento. E esse parlamento que era controlado em boa parte dele, desse parlamento, pela burguesia, tá? Teve uma forte influência do pensamento liberal mais adiante. Então olha o absolutismo inglês. Primeira coisa que nós tivemos aqui na Inglaterra, a grande marca da Inglaterra são guerras civis, os conflitos internos. Nós tivemos aqui, lá no início, no processo de centralização da monarquia inglesa, uma guerra que durou cerca de 30 anos, a chamada Guerra das Duas Rosas. Hoje nós tivemos duas famílias brigando entre si para tentar tomar a coroa britânica aqui. A família dos Lancaster e a família dos York. Os York York, né? Nova York, Tiago York, né? Enfim, os York e os Lancaster, tá? Ficaram se matando durante 30 anos, chamou-se Guerra das Duas Rosas, porque cada família usava uma. York usava rosa branca, Lancaster uma rosa vermelha. Mas eu imagino que você deva lembrar dessa história. Guerrearam, guerrearam, guerrearam. E até que um belo dia chegaram numa trégua e por isso fundaram a família Tudor. A família Tudor inicia com esse sujeito aqui, Henrique VII, cujo símbolo da família Tudor era uma rosa branca e vermelha, mostrando justamente a mistura das duas famílias, tá? Casou-se o príncipe de York com a princesa de Lancaster e assim vai. E daí essa foi a Guerra das Duas Rosas, e com a centralização agora, né, com o fim desse conflito que dividia a monarquia, agora a Inglaterra unificada em torno da dinastia Tudor, finalmente agora pode caminhar em direção ao absolutismo. Foi o que fez o filho, Henrique VIII, que passou sua vida inteira tentando concentrar poderes na coroa, tá? Cada vez mais poder, cada vez mais poder. E o ápice disso foi quando? Quando esse cara chegou a fazer uma reforma religiosa aqui. O ato de supremacia, aquilo que a gente já estudou algumas aulas atrás, a reforma anglicana. Quando esse cara expulsou todos os bispos da Inglaterra e estabeleceu pelo ato de supremacia que o Estado controla a religião na Inglaterra, tá? Então ele expulsa todos os bispos, pega para o Estado inglês todas as terras da coroa, pega para o Estado inglês todas as terras da Igreja Católica, ele pega para a coroa britânica, governa com mão de ferro, era um rei autoritário, um rei centralizador, que inclusive ele era centralizador e autoritário também com as suas esposas, né? Reformou a religião, casou-se 6 vezes, tudo isso para tentar garantir um sucessor, tá? Então tá. E aqui, né? Aliança com a burguesia, obviamente que isso está na mira dos reis, porque é necessário desenvolver as navegações para fortalecer a economia da monarquia. A gente vai ver em algumas aulas adiantes aqui que isso aqui vai dar problema, né? As revoluções inglesas, né? Certo? O que deu problema aqui? O nosso Henrique VIII morreu e não teve sucessor homem, né, para tocar aqui a coroa adiante, e agora a sucessão da coroa inglesa, ou seja, as guerras civis na Inglaterra elas não se encerraram e o absolutismo que vai muito mal, tanto que na Inglaterra nós tivemos o primeiro país do mundo, o primeiro país da Europa, né, que é de onde está sendo esse fenômeno, que terá seu absolutismo derrotado pela burguesia, tá?
Agora sim, chegamos aqui no ponto que é o ponto central da nossa discussão de hoje, o absolutismo francês. O que houve é que, assim como todos os outros países, começamos com um lento processo de centralização monárquica, com várias nobrezas tentando se estabelecer como a predominante. Tínhamos aqui, desde o final da Guerra dos 100 Anos, a dinastia Valois, que governava a França, tá? Só que a França, ela foi muito castigada pelas guerras religiosas. A reforma protestante, ela foi bastante traumática aqui na França, né? Depois, principalmente da difusão do fortalecimento do calvinismo aqui, o calvinismo, os huguenotes, né? A igreja huguenote calvinista, lembra o calvinismo na França? A igreja calvinista da França a gente chama de igreja huguenote, tá? A igreja huguenote vai estar o tempo todo se indispondo com a coroa católica. E daí, para tentar, então, pacificar essas guerras violentas, essas guerras religiosas violentas, nós tivemos aqui uma tentativa de trégua, que foi quando nós tivemos a criação da família Bourbon. Nós tivemos aqui esse sujeito ali, que vocês estão vendo na fotografia. Esse sujeito se chama Henrique de Navarra, tá? Henrique de Navarra, então, acabou se casando com uma princesa Valois, que se chamava Margarida de Médici, tá? E a ideia do casamento desses dois aqui, certo? Se estabeleceria, então, a trégua entre católicos e protestantes, tá? Então, a ideia era casar um rei protestante, Henrique de Navarra era calvinista, que se casaria, então, com a princesa católica, a princesa Margarida, Marco, né, em francês, né? A princesa Marco, e daí que acontece que os dois se casando, tá? Isso aí estabeleceria uma trégua entre as duas religiões. Era o que se esperava. Só que essa tentativa de pacificação das guerras violentas acabou resultando num desastre. Quando eles estavam preparando a festa de casamento, que seria uma trégua entre os franceses, católicos e protestantes, nós tivemos então uma migração de milhares e milhares de calvinistas que foram querer participar da festa de casamento, que era uma festa de casamento aberta, tá? E assim as ruas de Paris ficaram cheias de calvinistas, cheias de protestantes, que são muito fáceis de serem identificados. Eles usam roupa preta de manga comprida, tá? Todo calvinista usa uma roupa preta de manga comprida. As mulheres têm os cabelos cobertos por um véu branco, né? E daí que aconteceu? Essa presença de calvinistas acabou desencadeando uma espécie de histeria católica, tá? Certo? Essa histeria católica, ela foi inclusive incentivada pela própria mãe da rainha Margarida, que era uma católica fervorosa, maluca, né? Ficou incentivando que os príncipes ali começassem a avançar violentamente contra os protestantes. E não deu outra. Chegou na chamada Noite de São Bartolomeu, ou Massacre de São Bartolomeu, tá? Os nobres saíram do castelo com espadas e saíram esfaqueando todos os protestantes que eles viam na rua. E assim a população resolveu seguir o exemplo e todos os católicos então começaram a avançar contra os protestantes que estavam pacificamente nas ruas ali, frequentando as estalagens, nas hospedagens, etc. E isso aqui acabou resultando num grande massacre de calvinistas. E daí, depois desse massacre, se prolifera para as cidades vizinhas. Resultado final: entre 5 e 30 mil mortos, que foram mortos violentamente na base da facada na fase do linchamento. As ruas de Paris ficaram cobertas de cadáveres e de sangue, tá? Um cheiro terrível. E daí no dia seguinte uma grande ressaca moral, né? Quando todos os nossos cristãos católicos levaram as mãos à cabeça e acordaram dessa maluquice, essa paranoia histérica, essa histeria coletiva, fala, meu Deus, o que nós fizemos, né? E daí que aconteceu, finalmente então, nós tivemos a concretização do casamento de Henrique de Navarra, que passou a ser empossado então como rei Henrique IV, o primeiro rei da dinastia Bourbon, que não deu nem tempo dele conseguir consolidar esse poder, tá? Em 1598 ele assina o Edito de Nantes para pacificar de uma vez conflitos entre católicos e protestantes, mas que não adiantou muita coisa, porque daí ele também foi assassinado por um católico, né? Isso aqui é mais uma fotinha do massacre de São Bartolomeu, né? Ele também foi assassinado por um católico, estava de carruagem na rua, pula um católico maluco para dentro da carruagem dele, ele calvinista, né? Morreu esfaqueado também, tá? Muito bem. Depois de Henrique de Navarra, ou Henrique IV, nossa dinastia Bourbon segue adiante com Luís XIII. Luís XIII, pouco importante. Você, vestibulando,
deixa só fluir, tá? Não precisa botar estrelinha nenhuma aqui. Luís XIII, pouco importante para nós, assumiu o poder ainda jovem, teve seu governo marcado por disputa de poder com a sua mãe, a Maria de Médici, teve conflitos entre católicos e huguenotes aqui durante esse período que continuam se matando, tá? E a expansão marítima que começa no governo de Luís XIII com a colonização de alguns territórios, né? O povoamento do Canadá, a criação aqui, ó, a tentativa de invadir o Brasil. Isso aqui vocês estudaram no conteúdo de Brasil, né? A França equinocial, tá? Beleza, esse foi Luís XIII, que é o menos importante. Agora esse aqui é o bicho. Luís XIV, esse sim, esse cara falava assim, o Estado sou eu. É o símbolo máximo do absolutismo. Esse cara que inventou o que nós entendemos como absolutismo. Um rei tão poderoso, que faz coisas que mais ninguém faz. Só ele mora num palácio coberto de mármores, ou seja, não estamos mais falando de grandes castelos de pedra, estamos falando de palácios revestidos de mármore, pinturas de ouro, tá? A gente está falando de nobres que escutam a música barroca, o cara tocando cravo, tomam vinhos finos, entendeu? Tem estátuas maravilhosas, tem perucas maravilhosas, casacos de pele, salto alto vermelho, usam perfume de rosas, tem uma dieta gourmetizada, entendeu? É outro papo, isso é outro nível, tá? Ou seja, não estamos mais olhando para aqueles antigos reis guerreiros, aquele rei com cara de senhor feudal, que sobe em cima do seu cavalo e é cheio de cicatriz. Não, não. Agora estamos falando de um cara que tem estirpe, que tem glamour. É isso aí que nós estamos falando, tá? E o Luís XIV, ele está no Guinness Book como o rei que governou mais tempo na vida, apesar que o seu título do Guinness Book como o rei mais longevo da história está sendo ameaçado hoje pela Elizabeth II da Inglaterra, né? Mas esse é o rei mais longevo da história e foi muito, muito poderoso. Tá? De tanto poder que ele tinha, ele passou então a ser conhecido como Rei Sol, e ele dizia: o Estado sou eu. Essa é a teoria do direito divino. Fui enviado por Deus, cara, então não me questione, entendeu? A minha vontade é a vontade de Deus. As leis sou eu. A Constituição sou eu. Tá? Enfim, né? É uma pessoa que ele se achava então o Leviatã. Ele achava que ele era tão perfeito, tão poderoso que todas as vontades e todas as opiniões estavam concentradas só na vontade dele. Num piscar de olhos, ele podia guilhotinar quem ele quisesse, enforcar quem ele quisesse. Essa prosperidade toda da monarquia de Luís XIV veio do cobertismo. O que é o cobertismo? É um tipo de mercantilismo, e isso aí a gente vai estudar um pouquinho melhor na aula que vem, onde ele vai misturar a colonização das Américas, tá, e a exploração de metais preciosos daqui com a produção dessa estética, a criação de artigos de luxo, tá, onde agora todo mundo vai querer ambicionar levar uma vida absolutista igual a do Luís XIV. Todos os reis querem copiar o mesmo padrão e precisam de artigos de luxo, roupas de luxo, joias, obras de arte. E aí os franceses vão se especializar em exportar esse tipo de coisa para ganhar dinheiro em cima, tá? Então o cobertismo significa manufaturas de luxo misturado com o metalismo, a exploração de metais preciosos na América em colônias de exploração, tá certo? Então tá, esse é o cobertismo e esse é o governo maravilhoso de Luís XIV. Transferiu a capital de Paris para cá, tirou a sede do governo do Palácio do Louvre, trouxe aqui para o Palácio de Versalhes, um palácio suntuoso, maravilhoso, onde ele estaria protegido pela nobreza da corte, né? Contra qualquer atentado, qualquer confusão social que possa acontecer, como por exemplo em Paris, aquela mega capital cosmopolita, cheia de gente. Aqui não, aqui ele estava separadinho em Versalhes, protegidinho, e aqui, né, muito pronto para mostrar o seu poder infinito, um jardim infinito com um labirinto, floresta labirinto, estátuas infinitas, ouro infinito, quartos infinitos, salas infinitas e assim vai. E assim a nobreza da corte estava aqui, tá? Certo? As princesas, todo mundo morando ali maravilhosamente, né? Olha os microturistas aqui, tá? Caminhando aqui, ó, exaustivamente, água, água, né? Enfim, é um jardim tão infinito que o cara, se ele se perder ali, ele morre, tá certo? Ainda bem que inventaram o GPS, né? E aqui o poder infinito demonstrado na sala mais suntuosa, onde os nobres se acotovelavam, se empurravam para poder enxergar o Luís XIV, né? Que desfilava por essa sala aqui. A famosa Sala dos Espelhos, onde nós temos aqui, desse lado aqui, 17 espelhos de prata
que refletem as 17 janelas do outro lado, tá? E assim você pode ter, né, toda essa luz aqui que mostra o poder infinito do rei, né? E a riqueza que ele tinha, né? Obras de arte para tudo que é lado, ouro para tudo que é lado, não tem 1 centímetro quadrado que não foi pensado e decorado, né? Aqui estão os aposentos do rei, essa é a cama que ele dorme, né? Tecidos costurados em fio de ouro, etc. tal. Ali a nobreza, tá? Passando por algumas das salas do Palácio de Versalhes, e daí todos os rituais que ele criou, o ritual do pequeno despertar, o ritual do grande despertar, o ritual do pequeno adormecer, o grande adormecer, a hora de jantar, a hora de ler, a hora de escutar música, e tudo isso com uma obediência extrema de todos esses nobres que vão se arrastando para poder vê-lo, para poder, né, cheirar o perfume de rosas dele, enfim. Toda essa maluquice, essa paranoia, essa idolatria doida, tá? E agora a decadência. Luís XIV governou forever. O bicho não só era muito alto, como também usava um salto alto, e vai fazer um governo tão poderoso, tão ostentativo, e ainda assim o cara ficou 75 anos de gestão, 75 anos de mandato antes de morrer, tá? E obviamente tudo isso aqui custou muito caro. E quem que vai assumir os prejuízos? A coisa começa a degringolar aqui no governo do Luís XV, tá? Luís XIV ficou tanto tempo no poder que isso aqui não era nem o filho de Luís XIV, isso aqui era o bisneto, tá? Luís XV era o bisneto, porque Luís XIV viveu mais do que seu filho e mais do que seu neto, né? Mas enfim, o Luís XV ele vai amargurar a derrota na Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos, a gente não vai aprofundar no estudo dessa guerra, mas ela foi uma guerra entre várias coroas europeias, mas que aqui a gente tem uma rivalização entre França e Inglaterra, tá? Certo? E eles perderam, né? Os ingleses levaram a melhor, e daí os ingleses vão cobrar grandes indenizações. Fora isso, nós temos que saber que a nossa coroa francesa ela gasta muito dinheiro. Para manter todo esse luxo e ostentação precisa de muita grana, uma despesa estatal gigantesca, que daí agora, com esse problema da derrota da Guerra dos Sete Anos, a coisa se complica toda. Porque os ingleses exigiram como forma de indenização a concessão de colônias. Os ingleses levaram várias colônias francesas embora, e significa que aquela fonte de recursos, aquela coisa das Américas entregando os seus recursos naturais, a população das Américas trabalhando em mão de obra escrava, isso aí tudo se perdendo, a coisa se complica. Tá? Então, a gente vai ter perda de colônias aqui na América do Norte, nas Ilhas Antilhas, nas Índias, tá? E aí as dívidas com a Inglaterra e o governo de Luís XV agora começa a se complicar tudo. Quem vai efetivamente herdar a dívida após Luís XV? Olha aqui, ó, Luís XV aqui, ó. Isso aqui é a arte Luís XV. Eles chamam isso aqui que você está vendo de estética Luís XV, tá? Que é o rococó. Perceba qual é a diferença do rococó. O rococó ele é mais clean, certo? A estética do Luís XIV era o barroco, né? Que daí tudo era decorado, ouro, etc. O rococó ele está ficando mais econômico. De um lado, porque eles diziam que isso aqui era mais sofisticado, tá? Era menos ostentativo, menos exagerado, menos brega. Só que, por outro lado, tem a característica também da economia, né? Porque essas monarquias, ao mesmo tempo que elas são ostentativas, mas elas não têm mais dinheiro para manter aqueles prédios gigantes decorados em cada centímetro quadrado que nem o governo de Luís XIV fazia, tá? Essa é a estética do rococó, ela é leve, é suave, é fofa, tá? Certo? Então tá. E daí depois do governo de Luís XV, aí vem a decadência. O governo de Luís XVI, o que aconteceu? Ele herdou todas as dívidas do passado e agora o Luís XVI tenta fazer um governo ainda para manter os privilégios da nobreza, né? Não deu muito certo. A população se revoltou, explodiu a Revolução Francesa e, como vocês podem ver, Luís XVI não está muito bem, né? Tá? Ele está meio mal ali, certo? Ok, então essa é a história do absolutismo. Tem alguns exercícios para vocês aqui, tá? Para quem quiser fazer os exercícios aqui, só abrir o seu slide ali no Coque Arquivos. Vai passando na animação aqui, a hora que você der o ok aqui, ele vai aparecer o gabarito para você, tá? Slide por slide, ó, tá? E assim vai, tá bom? E daí você tem mais atividades no teu estudo também, se quiser fazer, a gente vai gostar, tá bom? Muito obrigado por enquanto e eu espero vocês na nossa próxima aula, tá bom? Falou, povo! Tchauzinho para vocês.